né? A Eric me batizou aí de tia Tati. Eu acho que é muito importante a gente iniciar falando a respeito da coesão e da coerência textual, que são elementos de extrema importância para o texto de vocês, e eu acho que é um dos aspectos que mais, né, causa perda de pontos, perda de décimos aí preciosos, tá? Então, falando a respeito da coesão e da coerência textual, a gente tem que pensar primeiro no que é escrever, né? Muitos alunos que vão prestar um vestibular, que vão fazer um exame, eles falam que não sabem escrever, né? E isso não sendo assim grossa, mas é uma grande besteira. A gente escreve no WhatsApp, a gente escreve na internet, a questão é ter a técnica adequada de escrita. Então, nosso slide diz o seguinte: escrever é uma atividade contextualizada de interação, então não há sentido escrever quando não se está procurando trocar com alguém alguma informação de maneira cooperativa. Dois ou mais sujeitos agem conjuntamente para a interpretação de um sentido e de uma intenção. Por isso, é difícil escrever sem saber para quem. Isto porque não há uma escrita desvinculada de um propósito. A UERJ é muito feliz nesse sentido, porque ela já te dá um norte, né? Você tem um livro para ler e você já vai para um vestibular sabendo o que esperar mais ou menos da sua prova, tendo feito inúmeras reflexões a respeito de vários assuntos que estavam ali nos textos. Então, você já vai sabendo o assunto que você vai escrever, né? Você já vai sabendo o que mais ou menos a banca espera de você, né? A banca de vocês exige bastante do uso dos conectivos, do uso dos tempos verbais, e é bastante importante que a gente leia e faça as reflexões. É óbvio, dá para vocês irem para a prova, né, e se depararem de surpresa com o tema da redação, sem terem feito a leitura do livro, até dá. Mas isso vai te dar um maior trabalho na hora, isso vai fazer com que você não tenha desenvolvido certas técnicas ao longo aí da sua preparação. A partir do momento que a gente entende, né, que a gente escreve para interagir e que uma banca de vestibular ela quer saber do nosso senso crítico, ela quer saber da nossa capacidade de interpretação, da intertextualidade que a gente consegue fazer com outras disciplinas, aí eu trago a discussão do que é coerência. Coerência é a característica daquilo que tem lógica. E coesão, quando um conjunto de ideias apresentam nexo e uniformidade. Então, coerência e coesão estão conectadas? Uma caminha junto com a outra? Sim. Mas um problema é a gente confundir uma coisa com a outra, e muitos professores até confundem uma coisa com a outra e acabam apenando a redação de vocês de maneira indevida. Então, a gente tem, por meio da coerência, ocorre a concatenação das ideias do texto. Ou seja, a formação de uma cadeia de ideias. Quer dizer, por meio da coerência, o seu texto vai progredindo e eu vou concordando com você, ou eu vou discordando de você, mas eu vou vendo que as ideias que você coloca no papel, elas apresentam certo nexo. O texto que obedece à coerência transmite uma relação lógica de ideias que se complementam, não se contradizem e conferem significado à mensagem. Por mais que eu discorde do seu texto, as suas ideias elas estão com uma articulação que é possível que eu pense assim, beleza, esse cara tá certo, né? Eu não concordo por esse aspecto, por aquele aspecto, mas o argumento que ele está utilizando, né, as escolha das palavras, a escolha da sequência, né, está em harmonia. Quando o texto é coerente, o interlocutor apreende os sentidos do texto. Eu consigo capturar a sua ideia. Eu não fico te questionando e perguntando o que é que você, afinal de contas, quis dizer com aquilo ali.
Coerência tem a ver com a boa formação interna do texto, mas num sentido que não se relaciona com qualquer ideia assemelhada à noção de gramaticalidade, usada no nível da frase, sendo mais a uma boa formação em termos de interlocução comunicativa. O leitor do texto precisa ter os conhecimentos necessários à sua interpretação. Então, olha só, quando você escreve, você precisa estar preparado. Você precisa, né, mostrar que você tem um conhecimento do assunto. Não é o conhecimento de um técnico, é óbvio, mas é um conhecimento que prova que você estudou, que você refletiu, que você leu, que você pesquisou, né, seja no campo da sociologia, seja no campo da filosofia. E com isso eu não quero dizer que você vai fazer uma redação no aspecto de Enem, que você vai fazer citações. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que o seu texto ele tem informatividade, ele não é um texto cru, ele não é um texto escolarizado, muito ensino médio ou muito ensino fundamental. Então, a coerência é responsável pelo sentido do texto e pela funcionalidade do que é dito. Quer dizer, aquilo que você diz tem lógica, tem função, está se correlacionando com as ideias que você pretende apresentar? A coerência, ela envolve não só aspectos lógicos e semânticos, mas também cognitivos. Percebe-se que a coerência pode ser linguística e contextual. Além disso, um texto coerente não pode apresentar contradições e não pode ter ideias repetidas ou fragmentadas para garantir a continuidade temática e a progressão. Então, quer dizer, falar que o seu texto tem coerência vai além da escolha das palavras, né? Porque se a gente não escolhe bem as palavras, se aquelas palavras não estão bem relacionadas com aquele conteúdo, com aquele contexto, com o que está sendo solicitado pela banca, a nossa redação desanda, por mais escrito que a gente, por mais bonito que a gente escreva, né? Eu não esqueço, não sei nem que ano eu li isso, em que alguns alunos estavam escrevendo a respeito da violência doméstica. E aí se discutia, por exemplo, que a violência doméstica ela envolve aspectos em que o violentador, né, o agressor, ele se sente imune, né? Quer dizer, a pessoa queria dizer impune. Então, não é só a escolha da palavra, né? Porque imunizado, né, principalmente quem é da área de saúde, né, e hoje nós que não somos, né, estamos bem atentos a isso, e, quer dizer, envolve você, né, ter uma defesa, né, a nível de organismo, né? Ele queria dizer impune, né? É a sociedade, são as leis e tudo mais, tá? A respeito da coerência ainda, não se deve deduzir que a coerência tem a ver com a superfície linguística do texto. Ela é profunda, por isso a UERJ pede que vocês leiam o texto, para que você tenha a ideia, né, tenha a lógica de que você pode, por exemplo, discutir aspectos que, por exemplo, possam ir contra, né, o viés do que a maioria iria. Eu acho redações muito boas aquelas que, por exemplo, saem da zona de conforto e negam, na verdade, né, primeiro aquilo que acreditam, para depois fazer afirmações que venham ali a fundamentar bem, né, as suas ideias. É muito comum, é o mais fácil, é a gente dizer aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente pensa. Mas quando a gente vai ao contrário, quando a gente mostra primeiro aquilo que é de discordância, isso parece que reforça os argumentos positivos que você tem ali em relação ao seu texto, tá? Então, não se deve deduzir que a coerência tem a ver com a superfície linguística do texto. Ela é profunda, subjacente à superfície textual, não linear, não marcada explicitamente na estrutura da superfície. É reflexão mesmo, é introspectiva, cada um vai olhar para o tema de uma maneira diferente, de uma maneira particular e que tem a ver com
com o repertório, tem a ver com os aspectos da vida, né? Os contatos que a gente teve cotidianamente. E aí eu trago aqui um exemplo, né, a respeito da coerência. Da coesão eu nem vou trazer, mas da coerência, né? Subi a porta e fechei a escada. Tirei minhas orações e recitei meus sapatos. Desliguei a cama e deitei na luz. Tudo porque ele me deu um beijo de boa noite. Aqui a gente tem um poema, né? Você vai observar ali que eu destaquei os verbos e você vai observar que esse poema aí, cada verso dele, ele apresenta orações, mais de uma oração. Então, quando eu tenho subi a porta, isso é uma oração. Quando eu tenho fechei a escada, isso é outra oração. Repara que as orações, elas estão iniciando pelo verbo. Na outra, tirei minhas orações e recitei meus sapatos. De novo, tirei é um verbo, recitei é outro verbo. Desliguei a cama e deitei na luz. Desliguei é um verbo, deitei é outro verbo. Esse texto aí parece que está, né, uma maluquice só. Mas mesmo nessa aparente maluquice, você observa que tem uma organização. Então, cada verso, né, inicia por um verbo, cada oração desse verso inicia também por um verbo. E você vê que você pode fazer a mudança. Quer dizer, na verdade é subir a escada. Na verdade é fechei a porta. Então você vê que a oração inicia e vai lá para frente. O verbo da outra oração, ele faz com que você volte. É um vai e volta constante, né? E aí, o que você tem? Isso está organizado. Isso não é uma incoerência. Você percebe que é algo proposital. E ao final do texto, você tem a justificativa disso. Tudo porque ele me deu um beijo de boa noite. Então, quer dizer, textualmente falando, a pessoa recebeu um beijo, esse beijo deixou ela bagunçada, deixou ela barateada, né? E aí, quer dizer, as informações desse texto também estão desorganizadas, entre aspas. Também estão barateadas, né? Também estão meio zonzas, meio confusas. Mas esse texto, ele está coerente? Ele está coerente. A gente consegue entender que é um recurso textual, tá? Ele está coeso? Ele está coeso. A gente tem um E aqui, que é o conectivo, aqui, aqui. Você vê que o verbo subir, quem sobe, sobe algo, mesmo que seja a porta nessa aparente bagunça, eu jamais poderia ter colocado um elemento que não cumprisse o papel de objeto direto. Então, quer dizer, o texto está coeso, né? E ele está coerente porque a gente percebe que dá para, gramaticalmente, fazer uma organização ali, tá? Então, incoerência, né, não tem a ver com ordem dos fatores dentro de um texto, não. Você pode, inclusive, usar a inversão. Isso, aliás, é um recurso textual, né? Agora, o que não pode é as ideias não estarem bem conectadas. E você percebe que você conecta o verbo subir com a escada. Então, tem coerência, sim. A respeito da coesão textual. A coesão é a ligação entre as partes do texto. E a gente vai ter inúmeros recursos que vão possibilitar aí a coesão do texto. Então, temos lá. A coesão é o resultado da disposição e da correta utilização das palavras que propiciam a ligação entre as frases, períodos, parágrafos do texto. Ela colabora com sua organização e ocorre por meio de palavras chamadas conectivos. Olha lá, a coesão, ela colabora, né? Ela faz com que a coerência ela permaneça, ela fique mais evidente, né? Mas ela não é responsável pela coerência. A questão da coesão é, em geral, quase nada tratada pelas gramáticas. Isso é um problema tão grande, gente, porque vocês e nós, professores, buscamos recursos para estudar, para ler,
para nos informarmos a respeito disso. E, na verdade, né, não há grandes escritas que nos mostrem o que fazer, né? Principalmente quando o professor está em início de carreira. Em geral, as observações são apresentadas de maneira superficial, incompleta e inconsistente. Assim, pode-se admitir que as questões da coesão e da coerência não são exploradas de forma satisfatória, nem mesmo nas aulas de língua. A percepção que se tem é a de que joga-se no campo da coesão e da coerência tudo que não se sabe explicar bem. E não é assim, né? Eu preciso separar bem a coesão da coerência. Quando a gente pega, é muito comum, né, a gente pegar provas de Enem, que o espelho é divulgado, e a gente ter lá o questionamento. Poxa, mas o cara escreveu assim e tirou nota X ou nota Y. É exatamente por causa dessa separação, né? O texto pode não estar bem coeso, mas ele está coerente, né? Aliás, a coerência é o que mais vai pesar, porque a coerência ela vai trazer o peso da informação que vocês têm, né? A maturidade de leitura e de escrita, né, do seu texto. A língua é universal. Ter competência para usá-la adequadamente em textos bem organizados e relevantes é um direito de todos, mas pode perceber a escassez de livros e orientação específica e acessível até para professores. E aí percebe-se que é um movimento. Vocês precisam ler muito e vocês precisam ler diversos tipos de texto. Por mais que os textos sejam difíceis, vocês precisam ter uma leitura diária. E aí, quando eu falo leitura extra-estudo, tá? 30 minutinhos a 50 minutinhos por dia. De quê? De jornal, de revista, de livro, de bula de remédio, do que quer que seja, tá? Desde que seja diversificado, desde que você consiga ter pelo menos 3 leituras. O mundo hoje, ele é um mundo muito oral. E a oralidade, cientificamente comprovado, ela não vai despertar certas áreas, né, de raciocínio mesmo, neurológicas. E aí, o que vai acontecer, pessoal? A gente vai ter problemas para passar as palavras para o papel. Então, leiam textos fáceis, textos confortáveis, textos que vocês compreendem bem, mas também leiam textos que sejam mais desconfortáveis, filosóficos, textos de sociólogos, né? Porque vai permitir que você abra debates e que você raciocine coisas que você talvez não tenha raciocinado, e isso vai trazer repertório. Vou comentar uma coisa mais lá para o final. O que é coesão, então? A coesão é um encadeamento adequado que contribui para estabelecer a coerência. Então, a coesão é uma contribuição, mas não garante sua obtenção. É o repertório que garante a obtenção da coerência. Elementos linguísticos, aqui está com trema porque é um texto antigo, eu deveria ter tirado. Elementos linguísticos de coesão e conexão ajudam a estabelecer a coerência, mas não são nem suficientes nem necessários para que a coerência seja estabelecida, sendo preciso contar com conhecimentos exteriores ao texto. Por isso que propositalmente eu coloquei aquele exemplo lá a respeito da coerência textual, né? Para mostrar algo ilógico para a gente, mas que é o que é percebido nos textos de vocês. A coesão cria, estabelece e sinaliza os laços que deixam os vários segmentos do texto ligados, articulados. Então, não é só a articulação no sentido de que você saiba pontuar, de que você saiba empregar sinônimos, né? É a coesão no sentido de que, se você precisar fazer uma retomada, por exemplo, você saiba fazer isso com propriedade. Se você precisar usar um recurso argumentativo, ainda que seja a citação, ainda que seja a exemplificação, tá? Você saiba fazer isso com propriedade, né? E utilizando meios que sejam legais. Citação, por exemplo, para quem faz muito Enem, vem com
um vício de decorar citações. E aí, qual é o problema da decoreba das citações? Muitas vezes, vocês vão pegar uma citação e vão colocar num texto que não tem nada a ver. Então, assim, eu preciso, por exemplo, olhar para uma citação e pesquisar o que aquele físico, o que aquele historiador, o que ele quis dizer aquilo naquela obra, tá? Aliás, eu me disponho, né, se vocês precisarem de PDFs, né, de livros, peçam para mim, peçam no privado, tá? Porque eu não acompanho grupo de jeito nenhum, não é muito grupo no meu celular. Mas peçam que eu consigo um ou outro enviar para vocês, né? Para que vocês leiam, porque nem sempre dá para a gente comprar tudo. Eu acho que esse compartilhamento, né, de material é muito interessante. Então, um texto coeso não pode apresentar palavras, frases e parágrafos soltos ou fragmentados, uma vez que tem a coesão por objetivo promover a continuidade do texto, a fim de garantir interpretabilidade, sendo assim o bom fluxo textual. Inicia-se pelas relações semânticas que se estabelecem entre os vários segmentos. Então, botar a palavra no papel é só o início. Botar a palavra no papel requer técnica. Eu recomendo que vocês escrevam e que vocês escrevam à mão, porque ultimamente a gente não está muito acostumado a escrever à mão, a gente digita demais. Eu acho que mais do que assistir vídeos, né, é bom para vocês o debate e é bom para vocês, né, a escrita, né, o outro ler o seu texto, o outro criticar o seu texto, né, mostrar o que poderia ter de diferente ali, porque às vezes a gente não se liga numa ideia que seria muito boa para a nossa escrita ou numa inversão de ordem da disposição do texto. Quais são os métodos coesivos que a gente tem? Bom, a nível de repetição, a gente tem retomada, né, de termos, por exemplo, no slide anterior, aqui, eu coloquei a coesão entre parênteses. Então, isso é um recurso coesivo. Eu estou me referindo à coesão, mas já estava muito distante. Olha onde eu tinha falado da coesão, no início. Então, isso é um processo coesivo. A paráfrase, que eu acredito que vocês saibam fazer bem, né, que é você dizer com outras palavras, e a gente pode, inclusive, dizer com outras palavras aquilo que nós mesmos já tínhamos dito na redação. O que eu quero dizer com isso, pessoal? A UERJ, ela tem uma conclusão na redação que é chamada de conclusão por retomada, né? E muitas vezes o aluno não sabe como fechar o texto. Ou ele interrompe o texto repentinamente, ou o texto fica incompleto, ou a conclusão que ele faz é uma conclusão Enem, não uma conclusão UERJ. E a paráfrase é exatamente aquilo que a gente aprende a fazer para a conclusão desta redação, né? É eu fechar o texto, é eu retomar o que eu disse, mas com uma outra maneira, né? Com outro jeitinho de falar, né? É uma conclusão, né? Para eu dar um fecho, para eu dar uma reforçada de uma outra maneira. Paralelismo, pessoal. O paralelismo ele é muito importante. Depois eu vou fazer uma aula específica para cada um desses recursos, tá? Mas o paralelismo ele é uma situação muito importante, porque vocês devem se lembrar da escola que foi falado para vocês já, por exemplo, o que a gente começa fazendo, a gente termina fazendo. Então, se você está usando presente na sua redação, você mantém o presente. Se você está utilizando, por exemplo, o pretérito perfeito, você mantém o pretérito perfeito. Quando a gente está nesse nível, né, é até fácil de perceber esse método coesivo. A questão é, o paralelismo ele deve existir entre a introdução e a conclusão e entre os desenvolvimentos do seu texto também. Então, né, se a sua introdução é uma introdução genérica, a sua conclusão precisa ser uma conclusão genérica. Se a sua
Se o seu desenvolvimento é um desenvolvimento específico, então o seu outro desenvolvimento vai precisar também ser específico, tá? Então, quando eu falo com muitos detalhes sobre um assunto na introdução, significa que eu vou ter que ser detalhista também na minha conclusão. E aí, quando a gente tem o paralelismo entre os parágrafos, isso dá um problema, porque foge, porque a gente não está acostumado. E às vezes isso ocorre, por exemplo, entre os desenvolvimentos. Eu sou muito específica no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2 eu dou uma relaxada. E aí o corretor, ele vai achar que você não sabe a respeito daquele assunto, que você colocou tudo que você sabia num parágrafo e no outro você queria concluir, você queria acabar, você queria dar uma enrolada, tá? A respeito da substituição, a gente tem a substituição gramatical. O que é a substituição gramatical? Aquela que vocês já conhecem, em que a gente vai utilizar os pronomes pessoais, seja do caso reto, seja do caso Professora, oblíquo. Sim. rapidinho, uma dúvida. Essa questão que você falou do tempo verbal tem a ver quando, por exemplo, às vezes quando eu escrevo a redação no modelo Enem, eu acabo colocando algo no gerúndio. E aí, sempre que a correção vem, tipo, vem com uso de gerúndio inadequado ou desnecessário. Então, tipo, teria a ver com isso? Tem a ver com isso, porque o gerúndio, ele precisa ser uma ação do passado e que mostra continuidade, né? Uma continuidade por um período de tempo. Então, para usar um exemplo do cotidiano, eu posso falar assim: eu estudava pouco quando era adolescente. Quer dizer, eu estudava é o pretérito imperfeito. Então, aquela ação ela tinha uma certa continuidade. Então, quando eu coloco isso no gerúndio, por exemplo, eu posso colocar da seguinte maneira. Eu estava estudando pouco durante a minha adolescência. Quer dizer, aquela ação, ela está no passado, ela se concluiu, mas ela é um prolongamento, entendeu? Se na redação a gente não dá a ideia de prolongamento, se o texto não mostrava isso, o uso do gerúndio foi indevido, foi ruim. Então, se eu falo, a sociedade brasileira está se acostumando ao uso de máscara, quer dizer, beleza, esse gerúndio ele está adequado, né? Por quê? Porque é uma ação que está se prolongando. Agora, se eu falo, a sociedade brasileira está terminando de se vacinar? Não, olha só. Está terminando de se vacinar não é uma ação que tem que se prolongar. Esse terminando ele indica conclusão, ele indica finalização. Então, o uso do gerúndio, neste caso, ele vai ser apenado na redação. Aí, Consegui, mas nesse caso da vacinação que você falou, terminando, ficaria da forma correta como, então? Porque às vezes dá a sensação de que tá certo, sabe? Quando você escreve é como se fizesse sentido, digamos assim. aí a gente coloca a substituição por meio de outras palavras. Por exemplo, a sociedade brasileira está prestes a terminar o processo de vacinação, né? Sempre que você tiver o uso do gerúndio, tenta jogar o infinitivo. O infinitivo é um acerto assim muito eficaz para a redação de vocês. Se você conseguir no lugar do gerúndio fazer o uso do infinitivo, é o infinitivo que tem que estar ali. O gerúndio está errado. Entendi. Obrigada, professora. Nada. Então, o uso dos pronomes aí, né, o recurso gramatical. Recurso lexical são os sinônimos, são as substituições aí, né? E aí é outra situação que a gente tem que tomar cuidado. Não existe sinônimo perfeito, né? Tudo vai depender de um contexto e aí tudo vai depender do que você fez antes, do que você fez ao longo do seu texto. Então, eu lembro que eu li uma frase, trabalhei uma frase com os alunos, e dizia assim: nossa, você está photoshopeada, valeu a espera. Quer dizer,
Photoshopeada neste sentido, né, é o sinônimo de bonita. A pessoa está bem produzida, a pessoa está perfeita, né, está tudo ok. E aí a palavra, né, por analogia ao Photoshop, photoshopeada ficou sendo sinônimo de bonita, mas apenas naquele contexto. Então, né, você pode fazer o uso de termos até técnicos, desde que o contexto da tua redação mostre que aquele sinônimo ali foi adequado, foi ok para o texto, né? Outras vezes, os sinônimos nem ficam bem adequados. E a gente tem que tomar muito cuidado quando se fala de sinônimo, de listas, né? Às vezes a gente faz uma sequência de palavras, separa corretamente pela vírgula e tudo mais, mas acaba perdendo um pouco no paralelismo. Então, por exemplo, se eu uso, né, substantivos, eu vou fazer uma sequência em substantivos. Se eu uso adjetivos, eu vou fazer uma sequência em adjetivos. Se eu uso verbo, eu vou fazer uma sequência em verbos. Se por acaso eu estou numa sequência exemplificando algo ou falando medidas, né, que alguém precisa tomar a respeito daquele problema, e eu misturo, por exemplo, o substantivo com o verbo, aquilo ali não tá legal. Eu quebrei o paralelismo. Eu mostrei no início que eu ia utilizar substantivo e troquei para verbo no final. Eu mostrei no início que eu ia utilizar o singular e troquei para o plural no final. Então, tudo é muito detalhezinho, tá? Hiperônimos, pessoal. Hiperônimos são nomes maiores, né? Então, por exemplo, um hiperônimo é automóvel. Dentro de automóvel, se encaixa ali bicicleta, ônibus, avião, barco, lancha, inúmeros, né? Então, quer dizer, muitas vezes, ao invés de procurar sinônimos, vocês podem procurar os hiperônimos, e os hiperônimos vão funcionar de uma maneira adequada, ou, ao contrário, podem procurar os hipônimos, né? Começar a frase ou o parágrafo falando de termos maiores, né? E aí ir afunilando aquele olhar ali, tá? Elipse, vocês já conhecem, é a omissão, né, dos termos anteriores, porque o contexto vai permitir que vocês transmitam bem a ideia que está sendo proposta ali. Seleção lexical, pessoal. Associação semântica entre substantivo, adjetivo e verbo, né? Cuidado com o uso de adjetivos na redação de vocês. Por quê? Porque o seu texto é um texto dissertativo e o uso de adjetivo para o texto dissertativo não é legal. O texto dissertativo, ele tem como prioridade usar substantivo, o texto narrativo que tem como, né, prioridade, se você quiser trazer uma ideia pessoal, o uso de adjetivo. Não que ele nunca possa aparecer, tá? Mas não abusa. Quando você quer transmitir, fazer uma espécie de elogio, o mais certo para você utilizar na sua redação é o advérbio. Então, por exemplo, quando você fala... infelizmente, a situação econômica do Brasil, né, não é satisfatória para os pequenos empresários, por exemplo, sim, infelizmente, mostra que a situação econômica é ruim. E você disse que ela é ruim, só que você não utilizou um adjetivo. Conexão sintático-semântica. Uso de conjunções coordenativas e subordinativas. Ótimo, a UERJ adora a conexão sintático-semântica. Vocês precisam saber usar os conectivos, tanto os coordenativos quanto os subordinativos, principalmente os subordinativos, tá? E precisam saber utilizar adequadamente. Precisam saber utilizar algo além de pois, além de mais, além de porquê. Né? E quando utilizam, precisam utilizar da maneira adequada, né? O pois, o mais, o porquê, vocês sabem utilizar de uma maneira adequada. A questão é que, ao longo do texto, vocês precisam fazer a substituição de maneira correta. Recomendo que vocês vão lá no Google mesmo, pesquisem, né, quadrinho de conjunções, imprime aquilo ali e deixa ao teu lado. Toda vez que for fazer redação, marca aquele, né, aquela conjunção que você utiliza repetidamente e procura no seu quadrinho uma substituição.
Um outro método é, quando você está fazendo a leitura dos textos que você vai ler diariamente, você ir circulando e marcando com o marcador de texto mesmo os conectivos que estão aparecendo ali. E não é só conjunção, não, tá? Pronome relativo, uso, né, de palavras que nem são conjunções, nem são advérbios, né, nem pronomes, mas que são utilizadas para dar ênfase entre uma ideia e outra, tá? São palavras de realce, isso tudo é muito legal. Então, a leitura do texto faz isso no próprio livro da UERJ, tá? A leitura do texto, ela serve para que você vá percebendo, né, o que está aparecendo ali e vai introduzindo na sua escrita. Sobre os conectivos, então, pessoal. Professora, Sim. eu posso usar uma metáfora? Para redação, não gosto. Ela é o uso, né? A metáfora é a figura de linguagem. E aí, quando você coloca uma metáfora no teu texto, na verdade, você não está sendo objetivo, né? O texto sendo dissertativo, você tem que escrever e transmitir a ideia real do que você pretende. A menos, nada num texto é impossível. A menos que você queira discutir aquela metáfora, né, objetivamente no texto, tá? Não a escreva. Agora, se for utilizar, né, utilize o próprio texto, se você tiver espaço para isso, para discutir, para criticar, para esclarecer a ideia do que aquela metáfora ali procura transmitir. Entendi, obrigada. Conectivos são palavras ou expressões que interligam as frases, períodos, orações, parágrafos, permitindo a sequência de ideias, né? Então, assim, é um recurso coesivo. Esse papel é desempenhado, sobretudo, pelas conjunções, palavras invariáveis usadas para ligar os termos e orações em um período. Além disso, alguns advérbios e pronomes também podem exercer essa função. A cada slide, né, a cada assunto do slide, eu coloco de uma maneira mais fácil, né, e coloco de uma maneira mais técnica depois. Mas os conectivos nem têm necessidade disso, tá? É preciso que vocês entendam que a UERJ, na prova de português, ela não cobra tanto assim a respeito de gramática, né? O forte são as figuras de linguagem, a metáfora, né, é uma delas, o uso dos conectivos e o uso dos verbos. Mas eu recomendo que vocês façam questões de concurso, né, principalmente aquelas que a banca for a própria UERJ, para vocês estarem treinados a respeito de certos aspectos gramaticais que vocês precisam saber aplicar. E aí, quer dizer, como você vai aplicar se você não treina as questões, né? Então, divida o seu estudo das duas formas, fazendo questões e aí se ligando no que você tem que aplicar dentro do seu texto. Bom, coloquei aqui alguns exemplozinhos a respeito dos conectivos, né? Conectivo de prioridade. Você pode utilizar em primeiro lugar, em primeiro plano, a princípio, antes de tudo, em primeira análise. De adição, não só, mas também, além disso, como também, ainda mais. Conclusão, ao fim de, logo, portanto, assim, dessa forma. É muito importante falar, pessoal, que eu sou muito crítica em relação aos conectivos, tá? Eu vejo muitas redações em que, de um parágrafo para o outro, a pessoa inicia com esses conectivos. E não tem problema nenhum nisso, tá? A UERJ não implica que você utilize o início do seu parágrafo como conectivo. Então, digamos que você esteja no segundo parágrafo do seu texto. Você pode começar em primeiro plano, né? Você já apresentou um assunto, né? Em primeiro plano, é necessário que a humanidade compreenda, né, a importância da preservação do meio ambiente. Beleza, isso é perfeito, tá? Eu, particularmente, Tatiana, não gosto disso, né? Eu prefiro
que você introduza uma ideia, que você coloque no parágrafo uma frase afirmativa e que você use os conectivos, né, para trazer uma ideia de prioridade, de adição, de conclusão dentro do parágrafo, com o parágrafo já iniciado, tá? É estranho para mim, né, que o seu parágrafo ele comece com um conectivo. Por que isso, professora? Porque cada parágrafo ele é um microtexto. Então, eu costumo dizer para os alunos de escola que o parágrafo ele tem uma introdução, ele tem um desenvolvimento e ele tem uma conclusão. E a gente chama isso de tópico frasal. Quando eu digo que o parágrafo tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, que é óbvio, vai se conectar com a parte anterior e com a parte posterior, é estranho para mim dizer que você vai começar aquilo ali com um conectivo, tá? Mas isso é uma particularidade minha, das minhas correções, né, das minhas observações. Se você escrever assim, se você se sente confortável, não está errado. Se você faz uma boa redação assim, pode continuar fazendo dessa maneira. Outros exemplos de conectivo. Para ênfase, contraste, comparação. Tenho lá em ênfase. É evidente que, é certo que, não há dúvidas de que, por certo, seguramente. De contraste. Entretanto, no entanto, porém, todavia. Então, quer dizer, eu quero falar... O aumento do combustível no Brasil tem deixado muitos brasileiros apreensivos. Todavia, quer dizer, eu vou empregar uma ideia, né, que vai contrastar com aquilo ali. Então, se eu estou falando que o aumento do combustível ele deixa os brasileiros apreensivos, a ideia é de que é a população em geral. Então, o que eu vou colocar ali vai ser, então, a classe A, né? Vai estar relacionado aos empresários, né? Vai estar relacionado a alguém que está lucrando com aquilo, né? Comparação. Tal qual, tanto quanto, do mesmo modo, igualmente, assim como. Essa comparação é muito legal para você fazer uma comparação entre aspectos de tempos diferentes, de sociedades diferentes, né? De economias diferentes. Então, quer dizer, se o seu livro retrata um tipo de sociedade, você, de repente, pode usar a história, a filosofia, a sociologia para fazer uma comparação com outro tipo de sociedade e utilizar esses recursos aqui. E você repara que você pode utilizar, né, a comparação, o contraste, a ênfase ou a adição, enfim, todos eles, né, em diferentes momentos do seu texto, né, e mais de uma vez. Então, o que eu quero que vocês entendam? Aqui na conclusão, por exemplo, eu não vou usar logo ou portanto, assim, no último parágrafo do texto. Eu posso utilizar isso no segundo parágrafo, no terceiro parágrafo, no quarto parágrafo. Se eu estou concluindo uma ideia, eu vou colocar esse conectivo. Simples. Se a ideia é de prioridade, mesmo que eu não esteja no segundo parágrafo do texto, eu vou utilizar este conectivo, tá? E finalizei os slides, pessoal. Como a gente demorou muito para começar, eu procurei ser um pouco mais breve. Alguém tem alguma pergunta que queira fazer nesse momento? Por enquanto, não, professora. Sem perguntas? Então tá, chegamos ao fim, finalizamos. Quero agradecer aí a participação de vocês, né? Me deem o feedback depois lá no grupo, para que eu possa ir formulando as próximas aulas de acordo com as dúvidas, né, que vocês têm, quais são... qual é aquela parte da redação que te trava, né? Poxa, professora, eu travo aqui. E aí a gente prepara uma aula toda especial
né, para que você tenha suas dúvidas sanadas naqueles aspectos que são mais relevantes para você. Tia Tati, Tá tá bom. ouvindo? Professora, Sim, a senhora podia praticar com a gente redação, fazer com que a gente botasse um tema, aí a gente praticava em casa e depois, quem quisesse, podia disponibilizar para a senhora e a senhora falava se estaria bom ou não. eu faço isso já desde o outro grupo, mas sem que eu coloque tema. Na verdade, eu vou dando, né, liberdade para que as ideias de vocês, porque muitas pessoas têm até acompanham outros canais, ou então tem até um curso, né, online e tudo mais, e aí eu deixo isso livre para vocês, tá? Mas sim, posso fazer algumas sugestões, não tem problema nenhum. Tá, obrigada. Nada. Tia Tati? Sim, Eu sou o Eric. Só para esclarecer para a galera, pedir desculpa, né? Porque a gente chegou muito tarde. Não chegou muito tarde, mas teve um probleminha com o áudio, infelizmente. Mas, de qualquer maneira, a aula foi excelente. Muito obrigado mesmo, de coração. Sempre a aula da senhora é excelente, não tem nem o que falar. e eu que agradeço a oportunidade, Eric. Desculpa a demora, desculpa o cansaço, porque o dia começa cedo, você sabe. É cansativo, é japeri, é cansativo demais. E falar pra galera, as pessoas não, que eu tava tomando banho, não ouvi, que a tia Tati, gente, ela, que como eu posso explicar? Não sei, é porque eu peguei o celular agora, não sei nem se a senhora já explicou sobre isso. Pode falar, Que a não tia falei Tati, não. tia Tati faz correção de redação personalizada para o UERJ, para o Enem, para o que vocês forem fazer. Eu tenho até um exemplo da redação que a Ju mandou para ela. Se eu não me engano, a senhora pode me corrigir, eu não lembro. No último projeto, a senhora fechava um pacote, 4 redações, R$20, eu não lembro, alguma coisa assim. Isso. Aí, se vocês quiserem alguma... pode falar comigo, pode falar com ela, porque a correção é padrão ouro e sempre naquela vibe, vendo os pontos que você pode melhorar, porque é o diferencial. Foi bom você falar, era isso que eu... Infelizmente a prova está desse jeito, só que mudou, né? A gente sabe que a prova mudou, mas mesmo assim a redação ainda tem muito peso. Ainda mais para quem quer medicina, pô, um pontinho a menos na redação te bota 100 colocação lá embaixo. Então valorizem muito a redação. E a tia Tati é uma das melhores, se não foi a melhor professora de redação que eu tive. Então, acho que era essa a mensagem, tá? Foi bom você me lembrar, porque eu falei, eu vou falar isso no final, e acabei esquecendo de falar. A respeito da escrita, né, era isso que eu ia falar. Mais do que assistir a aula, o importante é a escrita de vocês. Então, assim, vocês fazendo a redação e eu corrigindo, e, gente, eu não dou conta de corrigir tudo, tá? Algumas vezes eu passo para os meus ajudantes, algumas vezes embolo o meio de campo, mas vocês fazendo a redação e eu corrigindo, vocês vão ver que a correção da redação é uma outra redação, né? Ela é toda detalhada, ela é toda comentada. Às vezes eu reescrevo os parágrafos para vocês, tá? E envio. Então, isso demanda, assim, um certo tempo, né? O pacotinho tá certo, que o Eric falou. São 4 redações, num preço simbólico de R$20, porque como eu não dou conta, principalmente, assim, as pessoas que me ajudam, eu preciso, né, remunerá-las de alguma forma. Atualmente, a gente está fazendo da seguinte maneira. Eu estou pedindo que vocês enviem a redação sempre até quinta-feira. E estou pedindo que, se possível, envie as 4 redações de uma vez só. Por quê? Porque, às vezes, ficava solta a devolução. O aluno enviava por exemplo, eu tive um problema com o computador, porque o meu e-mail ele é administrado por um outro programa, que eu não sei explicar como é que é. Por causa do e-mail do serviço, eu tive que dar esse acesso. E aí, deu um problema e foi feito um backup e eu perdi tudo. Eu perdi e-mails recebidos e perdi e-mails enviados. Então, eu não sabia mais nem o contato das pessoas, né?
Então, quer dizer, quando vocês enviam de uma vez só, eu sei que não vai ficar redação perdida. Sem contar que eu, no final de semana, consigo corrigir as 4 de uma vez só, né? Então, é sempre até quinta para que eu consiga corrigir no final de semana. Outros dias da semana eu saio de casa às 5h30 da manhã, chego 8 da noite. Realmente não consigo. Quando fica muito punk de corrigir, porque eu demoro mais escrevendo, aí eu peço para vocês fazerem uma chamada de vídeo comigo, via Meet, e aí eu vou corrigindo e comentando as suas redações na hora, que falando é bem mais rápido do que escrevendo também. Era isso, pessoal. Entendi, professora. Aí, caso a gente queira contratar, é só te mandar mensagem no privado? Me manda mensagem no privado, isso. Antes eu também pedia para vocês fazerem um Pix primeiro, e depois eu fazia a correção. Mas aí, quando embolou o meio de campo, eu acabei tendo que fazer devolução de alguns valores. Então, agora eu estou preferindo também que vocês enviem primeiro e aí façam Pix depois de corrigida. Tá bom, obrigada pela aula. De nada. Obrigada, Tia Tati, professora. só para a Oi, gente finalizar aqui, a próxima aula a gente vai ter o quê? Então, eu estou aguardando as dúvidas, né, que a galera vai sinalizar aí para mim. Estou dependendo do que o pessoal vai falar. Mas, Então a eu posso puxar uma princípio, lista na lá no minha grupo? cabeça, é a introdução, né? Acho que a gente já pode começar pela introdução dos textos. É bom, muito bom. Eu, se fosse um voto, eu votaria pela introdução, né? Muito A importante. princípio, é a introdução, mas dentro da introdução eu posso, né, colocar N coisas que eles tiverem sinalizado aí. Então, é a introdução e mais alguma coisinha. Fechou então. Tá bom, então. Muito obrigado, professora. Eu vou salvar aqui a reunião, vou botar lá no YouTube para a galera que não conseguiu ver essa aula incrível. Então, sem ser essa sexta, outra a gente se vê, tá bom? Tá ótimo, gente. Obrigada pela atenção. Beijo.